Você precisa de libertação ou de ocupação? Essa mensagem é um despertar para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 12, 43 a 45, diz: Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entretanto, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Um dos maiores perigos que temos vivido, sem perceber, é falarmos a respeito de libertação, mas não entendemos a necessidade de ocupação. Tão importante quanto a libertação no que nos prendia, tão importante quanto a liberdade com relação àquilo que nos paralisava, quando temos novos pensamentos e entendimentos. Tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era nossa história, até Jesus entrar nela. Tão importante quanto tudo isso que falamos e entendermos hoje que depois que somos esvaziados do pecado, algo agora precisa ser preenchido em nós. A palavra de Deus no início da mensagem é muito poderosa. Ou seja, quando uma casa desocupada é varrida e colocada em ordem, aos nossos olhos está tudo bem. E quando achamos que está tudo bem, corremos um grande perigo e acabamos paralisando a nossa jornada de fé. Precisamos entender que quando focamos para transformar nossa vida exterior, com relação à nossa estética, dinheiro, vida, sentimental, enfim, nas coisas desse mundo, acabamos esquecendo que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. Aquilo que o Evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com cristãos. Tem a ver com Cristo nos tocar parecido com Ele. A palavra nos diz que não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia. Tem a ver agora com a nova realidade de preencher você a partir de hoje. Não tem a ver só com abrirmos mão do pecado. Tem a ver, sabe com o quê? De sermos cheios da novidade de vida que só existe em Jesus. Não tem a ver com o discurso. Eu pecava, não peco mais. Eu fazia, mas não faço mais. A Bíblia diz que o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos. Não fazemos, mas a partir daquilo que agora, junto com Ele, você constrói. Tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia é entendermos que agora algo novo precisa ser colocado em nós. É por isso que tudo aquilo que Jesus faz a partir da igreja, Ele faz depois que a igreja é revestida de poder. Revestimento fala a respeito de algo que já estava revestido, mas agora recebeu uma nova cobertura. Portanto, não dá para desejar os frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não dá para desejar viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. Não tem como desejar cumprir o chamado de Deus sem ter sido chamado por Ele. Não dá para desejar fazer aquilo que é espiritual sem ter nascido do Espírito. Então a palavra nos diz que se não nascermos novamente, não conseguiremos ver acessar o reino de Deus. Também não tem nada a ver com a porção que vai ser derramada em nós, mas só é possível revestir algo que já foi revestido. Ou seja, só é possível receber poder quando antes você recebe uma nova natureza. Só conseguimos experimentar a paz que excede todo o entendimento quando começamos a escolher aquilo que vamos ser revestidos. E só conseguimos confiar nesse revestimento quando temos convicção
do preenchimento. Eu sei que me preenche, por isso eu sei quem me reveste. Eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim e por isso o caráter de Deus está disponível para mim. Quando você entende que o poder de Deus está disponível para você, você entende também que pode tudo aquilo que Ele diz que você pode. Você entende que vai usufruir de tudo aquilo que Ele diz que você vai usufruir. Entenda que essa nova natureza não tem nada a ver com a conversão da religião. Não tem nada a ver com a mudança de bloco religioso. Por isso, não vai mudar a sua história se Cristo não mudar ela primeiro. A Anderson Silva disse o seguinte: muitas vezes a religião fica discutindo os lugares que podemos ou não entrar. E tem pessoas que não entram em lugares com medo de se contaminar. E o medo de não entrar em um ambiente com essa preocupação só mostra que Cristo ainda não nos fez. Você só tem medo do que um ambiente pode fazer com você quando Cristo ainda não fez em você. Toda revolução exterior só acontece quando antes existe um preenchimento interior. Não tem nada a ver com aquilo que está ao redor de você. Jesus veio para reconstruir aquilo que está dentro de você. Jesus nunca exige de nós algo que Ele não tenha dado primeiro. Esse que é o grande choque entre a graça e religião. A religião sempre vai te exigir. A religião cobra de você a bondade, mas a graça te faz bom. A religião te cobra santidade, a graça te faz santo. A religião te cobra generosidade, a graça te faz generoso. Porque nós não somos generosos pelo que fazemos, nós somos generosos pelo que nos tornamos, pois você é neste mundo maior do que isso. Não dá para ser como Ele, abrindo mão das características dele. Se você conhece alguém que se diz nascido de Deus, que não expressa a natureza dele, ou essa pessoa está te enganando, ou esta está se enganando. Algumas das suas orações nunca serão respondidas, porque Deus nunca vai abençoar algo que Ele deseja que morra. Tem orações que fazemos, que pedimos para que Deus prospere algo que Ele deseja que a gente já tenha aberto mão há muito tempo. Às vezes pedimos para que Deus faça algo que Ele nem gostaria que tivéssemos começado. Tem muita gente cansada na jornada de fé porque está tentando fazer para merecer, quando na verdade nós jamais merecíamos, porque Cristo fez por nós e agora temos acesso a tudo aquilo que Ele tinha direito. Mas isso só acontece quando você é preenchido por Ele. Não tem aversão só com a libertação de um passo de fé. Tem a ver com o preenchimento de uma caminhada de fé. O problema de sermos só simpatizantes da fé é que passamos a vida inteira desejando coisas que nunca vão acontecer. Só preenchemos o banco da igreja, mas não deixamos Deus preencher o nosso interior. No Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E normalmente ouvimos essa passagem ou compartilhamos ela como se fosse Deus convidando alguém que ainda não recebeu para deixá-lo entrar. Mas na verdade, quando a palavra diz isto é de um momento completamente diferente, como Jesus batendo a porta de uma igreja, como se ele dissesse: ei, igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora. O maior número de conversões que a história já experimentou no Brasil está acontecendo exatamente agora. E a pergunta é: o que tem mudado através desses números? Respondo: nem
tanto tem mudado? Porque não tem a ver com o número de pessoas que têm professado a fé, tem a ver com o número de pequenos cristãos que têm se formado. A primeira vez que nós somos chamados de cristãos é quando a característica de Cristo começa a se expressar com tanta força através da igreja, que as pessoas percebem que cada um daqueles que professam é exatamente como ele é, como se fosse a miniatura de Jesus passeando nas ruas da cidade. A pergunta que eu faço é: quanto temos nos parecido com Jesus ao longo dos últimos anos? Alguma coisa mudou nessa porção? Será que você é mais generoso do que era há 2 anos atrás? Você é mais bondoso do que antes? Você é mais apaixonado agora? Você é mais aquebrantado do que era? Você está mais disponível para Deus do que estava há 2 anos atrás? Se continuamos da mesma forma que estávamos há alguns anos, significa que a nossa caminhada com Deus não tem transformado o que nós somos. E esse é o problema, de nós tornarmos apenas simpatizantes da fé. Gostamos da música cantada, da palavra ministrada, mas se isso não mudar o que somos, a nossa fé não tem sentido. O tipo de evangelho que Jesus morreu para que fosse compartilhado fala a respeito das boas novas. A boa notícia de Deus para a criação é que aquilo havia sido perdido pelo pecado, foi resgatado pela cruz. Aquilo que não estava mais disponível para a criação, agora novamente foi disponibilizado. Um avivamento sobrenatural vai acontecer, mas são necessários 4 pilares: adoração, oração, palavra e jejum. Quando esses 4 pilares se estabelecem, é impossível conter o avivamento da igreja. Na sua caminhada de fé, você tem usado esses 4 pilares? Você pode não experimentar aquilo que Deus tem para você, se você não se entregar na medida que Ele espera que você se entregue. O ano está acabando e outro começando, acaba e começa. É o período de expectativa, de traçarmos planos, fazermos rabiscos, de prometermos coisas para nós mesmos que nos últimos 10 anos não fizemos. E a grande verdade é que é tão importante quanto a expectativa que você tem para o novo de Deus, tem que ser a expectativa que você tem para o único capaz de estabelecer um novo sobre você. É interessante é que em todas as culturas, em todas as épocas, em todo momento na história sempre houve adoração, porque a adoração faz parte de quem nós somos. Nossa natureza é uma adoração. Por isso que os índios adoram o sol e a lua, por isso que o egípcio adora no seu tempo, e por isso que nesse exato momento existem pessoas adorando a todo tipo de coisa. Existe um princípio em relação à adoração. Nós tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então a grande verdade é que em todo tempo, em toda a criação, a pergunta que precisa ser respondida não é se adoramos, mas ao que estamos adorando. A necessidade que a criação tem de adorar algo é, por exemplo, quando Moisés sobe ao monte para ouvir algo de Deus, ele fica alguns momentos lá e já é o suficiente para que o povo produza para si algo passível de ser adorado. É simples. Às vezes, sem perceber, estamos esvaziando o trono de Deus e colocando outros deuses no lugar. Em grande parte, o nosso conforto tem roubado de nós o desejo pelo nosso propósito. Você está confortável demais ao ponto de querer queimar com Jesus. Você está suprido demais ao ponto de querer desejar Jesus. Você está bem demais ao ponto de procurar Ele. Mas uma notícia que te dou é: Jesus não é um remédio na prateleira que buscamos quando estamos doentes. Ele não é um dos
dos empréstimos no banco que buscamos socorro quando estamos em crise. Jesus não é um terapeuta familiar que chamamos para o dentro de casa só quando o casamento está no fim. Ele não é uma psicóloga infantil que pedimos ajuda para criar nossos filhos quando negligenciamos por anos o sacerdócio. Jesus não é a nossa última opção. Ele precisa ser a primeira delas quando negligenciamos todos esses pilares ao longo de toda a nossa jornada de fé. Nós assustamos com o rumo que algumas coisas estão tomando. A grande verdade é que ele de repente leva muito tempo para acontecer. Se você quer viver o que vivia, esteja disponível como você estava. Queima como você queimava, pois não faz sentido estarmos no corpo sem desejar queimar por ele. Algumas áreas da nossa vida estão dormentes, mas Jesus te diz hoje que não morreu naquela cruz para você experimentar em partes o que ele liberou para você. Aqueles que estão nele vão experimentar plenamente aquilo que nele habita toda a vida. Toda característica disponível no caráter de Deus continua disponível para nós hoje. Um povo que prospera, um povo que é santo, assim como ele é santo. Um povo que não se intimida com as retaliações, um povo que não se justifica. Existe um poder tão grande que até mesmo no silêncio, quando precisamos nos justificar, nos calamos e Deus compra a nossa briga. Sabe por quê? Porque existe decisão. O evangelho só acontece quando existe uma decisão, porque você só vai viver o novo quando você cortar fora aquilo que te impedia de fluir. Quando ouvir conselhos, ouça de alguém que está em lugares que você ainda não chegou, porque uma das coisas que mais fazemos quando não sabemos nada, mais achamos que já sabemos tudo, e nós cercar de pessoas que não sabem nada também, mas acham que sabem onde estão indo. Se você quer saber quem você é, não se preocupe em ouvir isso de quem está do seu lado, mas ouça daquele que já fala dentro de você. Pois você é quem ele diz que você é. Você pode aquilo que ele diz que você pode. Você vai viver aquilo que ele diz que você vai viver. E cada uma dessas características já estão impressas dentro de você. Você é esperto. Existem milhões mais espertos que você. Você é bonita? Existem várias mais bonitas que você. Você é bom? Existem milhares melhores que você. Então, o seu real valor está na sua especificidade. Pois podem existir pessoas melhores que você, mas não existe ninguém como você. É por isso que identidade gera autoridade. Se você conhece a sua especificidade, de sua personalidade, da sua característica, da sua unção, da linguagem que você carrega, acontece algo incrível. Você não vai desejar ser mais ninguém além de quem você já é. Os ambientes que você frequenta só pode se afetar quando Cristo não te fez. O entendimento de quem você é faz com que a comparação não tenha sentido algum. Quando você ocupa o seu espaço na criação, não tem espaço para nenhuma outra coisa além da identidade de Cristo, que já imprime você. Porque quando você começa a se comparar com outro, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. A grande verdade é que precisamos nos despir de quem nos tornamos para experimentar quem Deus sempre quis que fossemos. Os sonhos que você tem, os projetos, aquilo que você carrega, pode ter sido gerado de você ou pode ter sido gerado de Deus. Você que escolhe. Você acha que está satisfeito e não precisa de mais nada. Mas você precisa se preencher de Deus. É você que escolhe isso. Se você quer encher das promessas dos céus, então rejeita toda palavra e proposta que não veio de lá.
Se você quer se encher dos sonhos de Deus, então rejeita todo sonho que não veio dele. A forma de estarmos completamente imunes das propostas do inferno é quando estamos completamente cheios das promessas dos céus. É importante retermos dentro de nós as promessas que Deus fez, porque quando trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, não entramos em crise com aquilo que é desconhecido. É importante lembrarmos o tempo inteiro quem somos, porque quando você sabe quem você é, aquilo que se levanta contra você não te intimida mais. Como vencer o medo? Muda a alimentação dos seus pensamentos, porque o medo se alimenta da dúvida agora. A convicção se alimenta da certeza, e a única certeza que temos é das promessas que Deus fez. Então sempre lembre das promessas. Se você quer saber o seu propósito, olhe para Jesus. Você vai dar continuidade ao que ele fez aqui, ao que ele começou na cruz. O púlpito onde Jesus pregou o amor foi em uma cruz. O púlpito onde a verdade saiu do campo das ideias e invadiu a história foi em uma cruz. O púlpito onde aquele que se dizia que era o caminho, a verdade e a vida e demonstrou que era o Messias foi em uma cruz. A Bíblia diz que quando foi crucificado e entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou e não existe mais separação entre Deus e a criação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque naquele púlpito Jesus pregou o amor. Se pudéssemos traduzir o que Jesus fez naquela cruz, e quase como se fosse um voto de um casamento. É como se Jesus naquela cruz, de braços abertos, completamente humilhado, completamente nu, completamente sem base de segurança, completamente exposto, vulnerável. É como se ele falasse: eu prometo amar você todos os dias que você existir. Eu prometo encher você da minha vida a partir do momento que você me aceitar. Eu prometo preencher todo o seu vazio. Eu prometo ser o colo que você precisa nos momentos de dúvida. Eu prometo cuidar de cada passo seu e firmá-los quando você achar que não vai dar mais. Eu prometo cessar toda tempestade que se levantar ao teu redor e toda tempestade que for gerada dentro de vós. Eu prometo te amar de tal forma que o inferno não vai me poupar de você, não vai me livrar de você. Eu prometo infinitamente expressar o meu amor através da criação. Eu prometo te amar de tal forma que absolutamente nada foi capaz de me separar de você. Eu prometo que o que aconteceu até aqui é aquilo que está por vir, não vai nos separar. Mais uma coisa que Jesus nos diz é: eu vou invadir o inferno, envergonhar tudo aquilo que tentou roubar você de mim. Mas não esquece, eu prometo ao terceiro dia voltar. E quando eu voltar, aquele que achava que teria me roubado de você vai ser como um espetáculo público diante de toda a criação, para que todos possam ver que o meu amor por você é infinitamente maior do que tudo que se levanta ao seu redor. Eu prometo que o mundo vai te paralisar, não vai te paralisar mais. Eu prometo que sua ansiedade que tentava roubar de você, o presente não vai roubar mais. Eu prometo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem o presente, nem qualquer coisa da criação será capaz de me separar de você. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus dias, todos os seus dias serão plenos. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus sonhos, todos os seus sonhos se cumprirão. Eu prometo que se for o propósito da sua jornada de fé, todos os seus propósitos serão realizados.
Eu prometo que se eu for o único a quem você buscar socorro, você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza. Pois Salmo 91, 7 diz: pode cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu prometo por mim mesmo, porque eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu prometo estar com você todos os dias, até que a morte nos aproxime. João 14, 6. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença. Eu, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, no dia de hoje, venho orar por todos aqueles que estão apáticos. Querido Deus, quantos que estão paralisados, Pai? Quantos estão paralisados, Senhor? Quantos que apenas ocupam um banco na igreja e nunca viveram os seus sonhos, Senhor? Não vivem a vida que Jesus morreu por nós, não o conhecem em espírito e verdade, estão paralisados, Pai, estão paralisados, Senhor, pararam no tempo e no espaço. Que essa mensagem, Pai, seja um despertar na vida de cada um deles, que a partir de hoje eles acordem e vivam o melhor de Deus em suas vidas, Pai. Que eles param de ser paralisados, Senhor Jesus. Que eles sejam extensão do Filho para glorificar o Pai. Hoje é o dia de despertar, Pai. Que o Espírito Santo toque, Senhor, nessas vidas, transforme realidade e desperte os corações. Assim como nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus.